Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar sobre a Igreja do Nazareno. Quem conversa conosco é Ramon Santos da Costa. Ele é pastor evangélico há mais de 28 anos, estudou História e fez Teologia. E eu convido você, mais uma vez, a se inscrever aqui no canal Angeline, se você ainda não é inscrito, a compartilhar o vídeo e também nos seguir pelo YouTube, pelo Spotify, o Instagram e o Facebook. Pastor Ramon da Costa, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Cris. Bom dia, seus ouvintes, seguidores deste canal. Eu estou muito grato por ter aceito o seu convite e estar aqui participando hoje. Pastor, o senhor é historiador, é teólogo e pastor evangélico há 28 anos. O que fez com que o senhor se tornasse um pastor? Bom, é o que nós chamamos de vocação, familiarmente conhecido como chamado. Nós sentimos essa vocação em algum momento da nossa vida, então eu recebi esse chamado lá ainda na minha juventude, logo no início da minha caminhada de fé cristã, e aí eu resolvi devotar minha vida a esse chamado, a essa vocação. E o senhor sempre foi da igreja evangélica? Não, a princípio não. A minha família professava a religião católica romana, mas não éramos seguidores. E aí, em determinado momento da minha vida, eu me declarei ateu, sabe? Eu falei, eu sou ateu, não creio em nada. Na adolescência, até realmente chegar à igreja evangélica, eu era ateu. Então, não tinha nenhuma religião antes. E aí, como que o senhor decidiu ser evangélico? Foi através de uma experiência, porque, assim, sendo ateu, eu já estava bem preparado, né, com leituras, enfim, eu já tinha formado um conceito para não ser contaminado, né, por nenhuma religião, né? E uma das religiões que eu não gostava era exatamente essa dos evangélicos, sabe? Eu sempre falo isso, às vezes eu passava assim na frente de uma igreja, eu procurava, né, sempre fazer alguma coisa assim para chamar atenção negativamente, procurava afastar qualquer pessoa, qualquer amigo dessa história, sabe? Mas foi a experiência pessoal. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, ali na saída da juventude da adolescência para a juventude, né? Tive uma crise muito forte, existencial, uma série de coisas. Então, fui levado à igreja a convite, sabe, aquela coisa dos amigos do bem, falaram assim, vamos levar você num lugar bom, né? E ali, nesse lugar bom que foi a igreja, realmente eu tive esse encontro assim, com Deus, que mudou a minha vida mesmo. E o senhor, a princípio, também foi para a Igreja do Nazareno, ou o senhor foi para outra igreja? Fui para a igreja desses amigos, que eu tenho eles com muito amor e consideração até hoje, mas não era a Igreja do Nazareno ainda, era a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Rio de Janeiro. Uma igreja de um pessoal muito jóia, que foi realmente assim, foram preparados por Deus, né, porque eu era um cara difícil, sendo ateu, imagina, chegar questionando, tal, era até uma certa ameaça a eles, mas o que Deus me deu ali foi tão bom que a ameaça se tornou em amizade. E aí o senhor ficou quanto tempo nessa igreja quadrangular até que o senhor foi para a Igreja do Nazareno? Eu fiquei ali quase 3 anos. E aí também comecei a ter uma vontade maior, porque ali na Igreja do Evangelho Quadrangular que eu recebi esse chamado, essa vocação. Foi ali, né? E então eu queria saber mais. E naquele momento a igreja não me dava isso. Aí eu vinha conhecer a Igreja do Nazareno. Uma das coisas que me cativou nela foi exatamente esse lado forte de ensinar, né, de preparar, de formar. Aí vim conhecer melhor a igreja e eu falei, não, é aqui que eu vou saber mais do que eu preciso. Eu já li a Bíblia,
já estudava na igreja, na escola dominical, mas era limitado. Não é a crítica, mas era limitado. E a Igreja Nazarena me abriu um horizonte muito grande, porque eu tinha essa inclinação sempre tive também para estudar, né? E aí eu falei, não, aqui é meu lugar mesmo, aqui que eu vou desenvolver meu chamado. E o senhor já era um historiador quando o senhor se tornou pastor? Não era. Eu estava, como eu disse, né, entrando na juventude, aí passei no vestibular para História, e foi nesse momento que eu entrei para a faculdade de História que se deu também essa transição para a Igreja do Nazareno. Volta ali de 1986. Então, primeiro o senhor fez História e depois o senhor fez Teologia? Ou o senhor fez os dois cursos juntos? Não, primeiro foi História. Quando eu vim fazer Teologia, porque a Igreja do Nazareno, até então, daí eu fiquei, né? Continuei a minha vida lá e tal, estudei, me formei, trabalhando também, até em outro setor, que eu não dava aulas ainda, mas conseguia um emprego, assim, tal, fiquei em outra profissão. Daí, então, chegou um momento da minha vida que esse chamado falou mais forte do que tudo. E a Igreja do Nazareno tinha um seminário residencial e central em Campinas. Então, eu me mudei, deixei tudo para lá, emprego, já era formado, tudo, e vim para Campinas para, então, me dedicar a esses estudos no seminário teológico. E aí, formei lá. E daí, de Campinas, o senhor foi para Santa Bárbara do Oeste, aqui também no interior do estado de São Paulo. Aí de Campinas, uma vez formado, eu tive uma oportunidade de ficar em Americana e desenvolver esse lado também educacional, só que eu levei esse lado educacional para teologia. Então, assim, comecei extensões do seminário aqui na região de Americana. Foi o primeiro, de Americana fui para Rio Claro, abri o que nós chamávamos de... Hoje se chama Polos, né? Uhum. E fiquei 25 anos também como educador teológico na Igreja do Nazareno. Parei em 2019. E aí agora o senhor, então, é pastor, o senhor é casado, né? Todos os pastores podem se casar ou não, isso é uma escolha, né? E eu gostaria que o senhor me explicasse o que é a Igreja do Nazareno, no que exatamente a igreja acredita. A Igreja do Nazareno é uma igreja global. Ela nasceu nos Estados Unidos, no final do século XIX. Houve o que nós chamamos de um avivamento espiritual entre algumas igrejas que já eram estabelecidas lá, né, desde o tempo da colonização, metodistas, presbiterianos, batistas, congregacionais. Então, muitas pessoas começaram a ter uma experiência espiritual que se chama avivamento. E esse avivamento, embora essas pessoas não tivessem conectadas a princípio, tinha as mesmas características de uma busca intensa pelo Espírito Santo, de uma mudança de vida assim quase que instantânea. E eles ligaram isso a um avivamento maior que tinha havido na Europa no século XVIII, que é o avivamento wesleyano, que deu origem à Igreja Metodista. Esse foi um grande avivamento na Europa, na Inglaterra, com os irmãos Wesley, com George Whitefield, enfim. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos. E daí essas pessoas começaram a se conectar, fundaram associações para continuar. Não era a igreja ainda, eram associações para que eles pudessem ali manter essa chama, dessa experiência espiritual ali. E aí, com o tempo, assim, no final do século XIX para o XX, eles começaram a conversar, esses líderes dessas associações, que começou no leste dos Estados Unidos, em Boston, aquela região do leste dos Estados Unidos, no sul, Texas, e no oeste, na Califórnia. Então, a primeira igreja com o nome Nazareno surgiu na Califórnia. E aí essas pessoas, esses líderes tomaram essa iniciativa, se encontraram e se uniram, dando origem a uma igreja só, a Igreja do Nazareno, que nasceu com essa visão de levar essa experiência a outras pessoas, evangelizá-las, porque aí
é por isso que somos evangélicos, né, de proclamar as boas novas de Jesus, como todas as igrejas fazem, proclamar quem é Jesus, o Salvador, o Redentor, mas o plus dessa igreja é acrescentar assim, o Espírito Santo faz uma obra na pessoa após essa conversão de transformação da sua vida a partir do seu coração. Ela se torna uma pessoa ou menos, ou até, de uma certa maneira, radical, não inclinada mais para o pecado, para viver aquela vida de pecado. Ela se inclina agora ao que nós chamamos de perfeição, a olhar para Jesus e querer ser seguidor de Jesus e praticar as obras de Jesus, evangelizar dessa maneira. Então, logo no início dessa organização, a igreja já fazia várias obras sociais, tinha faculdades, aliás, tem faculdades nos Estados Unidos centenárias, aí já saíram para o México, chegaram até a América do Sul, chegaram à África, em Cabo Verde, chegaram à Ásia, na Índia, chegaram até o Japão, fundando hospitais, orfanatos, né? Às vezes até antes mesmo de fazer uma igreja e enviar um missionário para lá. Então, lá nos Estados Unidos, no começo, a igreja enviava esses missionários. A Igreja do Brasil, ela começou em 58 com a vinda de alguns missionários americanos para cá. Mas a visão sempre foi de preparar os nacionais, os pastores, os líderes, as igrejas brasileiras ou cabo-verdianas, ou enfim, onde estivesse, para serem igrejas, porque existe esse respeito à cultura nacional, né? Então, assim, por isso que hoje a Igreja do Nazareno não é mais uma igreja internacional, não é uma multinacional, é uma igreja global. Então, assim, essas igrejas têm o mesmo status, né, no mundo inteiro. São 164 países alcançados pela Igreja Nazarena. Somos mais de 2 milhões de nazarenos no mundo hoje em dia. E a Igreja do Nazareno, ela tem um coordenador central, como é o Papa na Igreja Católica? Não, o sistema sempre foi assim, isso é interessante também, porque devido a essa influência americana, essa influência assim da liberdade de consciência, liberdade na política, e também pelos primeiros, os pioneiros, eles eram igrejas assim, só para explicar, por exemplo, os batistas, os presbiterianos, o governo da igreja é do povo. Tem o pastor, que é o líder, mas ele não lidera sozinho. Ele precisa a congregação, dependendo da igreja de João Batista, a autonomia da igreja local é muito grande. Presbiteriano é um híbrido, é uma representativa. A congregação elege seus presbíteros, por isso se chama presbiteriana, que junto com o pastor governam a igreja. Então não tem uma coisa de fora para dentro. Uhum. E a Igreja Nazarena herdou isso. Então as lideranças são fora da igreja, que seriam os bispos, como se fossem os bispos, são chamados de superintendentes. Eles têm apenas o papel de fomentar o crescimento da igreja na sua região, evangelizar, assessorar as igrejas que precisam, mas as igrejas elas têm grande autonomia na Igreja Nazarena, por isso não tem, mesmo a nível global, a sede ainda é nos Estados Unidos, mas a liderança global ela é toda representativa. Nós temos os superintendentes gerais, que são eleitos a cada época, né? Tem uma época e eles são eleitos pelos pastores. São eleitos pelos delegados do mundo inteiro. Tem uma Assembleia Geral. Então, por exemplo, daqui da nossa igreja vão ser eleitos delegados que vão para uma Assembleia Distrital aqui na região onde nós estamos. Aí, quando vai haver eleição para superintendente geral, se elegem delegados daqui. Então, todos os lugares do mundo faz essa eleição. Aí chega no dia dessa Assembleia, esses delegados vão, pastores e leigos, eleitos. E lá eles vão votar, né, por voto de maioria, eleito o superintendente geral. Então, nós temos hoje superintendente africano, um de Cabo Verde, um de Moçambique. Nós temos mulheres, que também é um fato interessante para a Igreja do Nazareno, que desde o seu início,
ordenou mulheres. Mulheres podiam ser pastoras. Lá, desde o princípio, ainda no século XIX, já ordenava mulheres. Então, nós temos mulher superintendente geral, só que, assim, o papel deles é esse papel de orientar, assim como o superintendente na minha região faz, eles fazem a nível global. Então, há um rodízio, aí troca. Então, agora, nessa região da América do Sul, tem o superintendente geral fulano. Ele vai trabalhar com o ele viaja, ele trabalha nas assembleias, mas ele é um mentor, um orientador das regras da igreja. Ele é uma pessoa que orienta segundo as regras gerais da Igreja do Nazareno. Agora, o senhor, por exemplo, é da Igreja do Nazareno de Santa Bárbara do Oeste. O senhor tem toda a autonomia para a sua igreja, é isso? Exatamente. O senhor pode discutir algumas coisas com o superintendente e tal, mas é o senhor que decide ali, e junto o senhor tem uma espécie de um colegiado, é isso, dentro da sua igreja, formado por leigos com quem o senhor conversa, é isso? Exatamente, o que nós chamamos de junta. As juntas são as pessoas da congregação, da membresia, que são eleitas também, né, para todos os... E aí, junto com o pastor, nós fazemos a parte administrativa, a parte que chamamos de mordomia e a parte espiritual com essas pessoas. Como é que é essa história da mordomia? O mordomo é um nome que vem dos Estados Unidos, né? Então, tem muita coisa assim que ficou, né? A mordomia é o cuidado com as pessoas, né? Essa coisa de, por exemplo, assistir os pobres, né? Então, esse é um papel dos mordomos. Ah, tá. Não, é porque o senhor sabe, né? O termo mordomia no Brasil... É verdade. Agora... Mas o termo mordomia eu aprendi por causa da Igreja Nazareno, que é um termo muito legal, de cuidar, do cuidado que não é seu, cuidado que é dos outros. Certo. Mordomia seria isso, aqui no Brasil estamos esse. Agora, eu queria entender, quando o senhor fala do pecado, né, que a pessoa daí ela recebe, eu me entendi, uma graça pelo fato de ser da Igreja do Nazareno, mas ela continua pecando, né, porque nós somos seres humanos, todo mundo erra, volta, se perdoa. E como é que acontece o perdão dentro da igreja? Há uma espécie de confissão, o senhor conversa com as pessoas, ou isso é uma coisa individual? Isso é uma coisa individual. Nosso papel como pastores é apenas pregar, orar, né, o que a Bíblia diz que nós, pastores, devemos... A nossa mordomia, né, o que a gente tem que fazer, o cuidado principal é a oração e a palavra. Então, o pastor ora e ele prega, ele ensina. Então, ele recebe esse carisma, né, esse dom de Deus para pregar. E aí, a fé, né, pela fé, é Deus quem convence a pessoa da sua condição interna. Então, ele vai pensar, poxa, né, nossa, minha vida, vamos dizer, vou criar aqui uma situação, minha vida, nossa, até aqui tem sido tão ruim, né, tão isso, tão aquilo, estou numa crise existencial. Aí ele ouve essa pregação e Deus, é assim que nós cremos, o convence da sua condição e que Deus pode tirá-lo dessa condição. Ele é convencido por isso. Não é pela vamos dizer assim, persuasão, não é pela retórica. Então, nós estamos orando, aí vem esse resultado. O que o senhor chama isso é a influência que seria do Espírito Santo sobre aquela pessoa, porque os senhores acreditam em Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo, é isso? O Deus Trino. O Deus Trino, exatamente, Cristian. E aí que eu falei no início esse plus da igreja, porque toda a igreja evangélica crê nisso, né? Na teologia, que nós aprendemos, tudo que está lá na Bíblia. Deus é quem convence o homem, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E isso é uma decisão individual, certo? Você não pode alterar isso, dizer, olha, né, por exemplo, meu filho, minha filha, eles tomaram as decisões deles, pessoais, certo? Mas eu não é porque é meu filho pastor, minha filha pastor,
e ele automaticamente é, porque nós não cremos nisso. Então, a pessoa tem que tomar essa decisão pessoal. Assim, toda igreja evangélica faz isso. Esse plus da Igreja do Nazareno é que, após essa decisão, para você não continuar pecando, como é que faz? Né? Essa é a questão, que lá no século XIX, aqueles pioneiros se depararam. Eles estavam vivendo uma situação muito difícil, lembrando. Eles estavam passando por uma guerra civil, muita morte, muitas questões envolvidas que até hoje ainda são feridas abertas nos Estados Unidos, né? A questão racial, por exemplo, tanta coisa assim. Então, para eles, vamos dizer assim, eles falaram, como que, né, nós, um país cristão, um país, né, que se confessa de Deus, é cristão desde a sua essência e tal, tal. Então, por isso que eles tiveram aquela experiência, vinculando com o século XVIII, que eu falei, do Wesley, lá do John Wesley, lá na Inglaterra, que depois dessa chamada conversão, desse convencimento, eu estou assim porque eu estou assim que só Deus pode me tirar dessa condição. Eu me entrego a minha vida para Jesus. Foi o que eu fiz lá, eu ateu, né? O negócio foi tão forte que eu ateu cheguei à conclusão que Deus existia e Jesus é o Salvador. Mas e depois? Quando o senhor fala de entregar essa vida a Deus, é como assim, eu vou fazer, então, um pacto com Deus. Deus vai me dar essa graça e eu vou fazer um pacto com Ele. É isso? Não, o pacto já foi feito em Jesus Cristo. Por isso que aí é que entra o valor da pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado o quê? A morte de cruz de Jesus. Ele morreu por você. Você não precisa estar nessa condição, porque alguém já pagou o preço, morreu para que você saísse dessa condição. O pacto já foi feito. Certo. Ele só tem que aceitar. E aí entra a salvação para todo evangélico, todo protestante. A salvação é graça de Deus, até para os católicos também. Ninguém é salvo por obras, você é salvo mediante, é um dom de Deus. Deus dá a salvação, mas houve um preço. O preço foi a morte do seu filho, a morte vicária, ele substituiu. Bom, aí todo mundo crê nisso. Então a Igreja Nazarena falou assim, bom, depois disso, o que eu vou fazer agora? Eu vou viver nesse mundo, esse mundo está cheio de tentações, e dentro de mim, etc, etc. Aí que a gente crê que o Espírito Santo vai fazer um trabalho interno em busca da perfeição. Nós sabemos que ninguém vai ser perfeito nessa vida, que eu vou ser perfeito. Eu sou perfeito, mas eu posso entrar no caminho da perfeição. O Espírito Santo vai me capacitar a não viver no pecado, a me desviar do pecado, a ter essa decisão, isso aqui é pecado, eu não vou fazer. E em paz, e feliz por isso. Não é uma arbitrariedade de Deus. Eu vou te castigar se você pegar isso aqui, né? Não. Eu faço isso voluntariamente, assim como o pecado é algo voluntário. Agora, com essa graça do Espírito Santo, eu voluntariamente me sinto feliz por isso, né? De seguir a vontade de Deus. O que eu reconheço é a vontade de Deus. Mas mesmo assim, pastor, as pessoas, elas pecam, né? Porque todo mundo é humano e você tem tentações, você tem situações, você acaba pecando. E aí, como que você volta para Deus? Não tem essa confissão, mas tem uma cerimônia de perdão? O que acontece na Igreja do Nazareno para a pessoa voltar a viver essa graça de Deus? Não existe a confissão, embora a confissão faça parte da história cristã. Eu particularmente, gosto muito da confissão, porque a confissão é como uma coisa terapêutica. O que foi a confissão lá no primórdio, quando foi criada na igreja organizada? A mesma igreja protestante, nos seus primórdios, no século XVII, por exemplo, ela adotou isso. Esse movimento foi chamado movimento puritano. Esses puritanos também, porque sempre esse embate com essa questão que você está levantando do pecado, sempre existiu na igreja. Se Deus é santo, como é que eu vou viver em pecado com Deus santo, né? Então, mas os puritanos,
no século XVII, na Europa, eles foram assim as pessoas que desenvolveram essas práticas. Eles trouxeram da tradição cristã, uma das práticas foi essa, viu? Nós somos pecadores, então nós fazemos reuniões íntimas com no máximo 10 pessoas, poucas pessoas, e ali é como se fosse hoje um NA, um AA, né? Que você dizia assim, olha, essa semana por exemplo, eu gosto muito de um rum, uma bebida forte da época, né? E eu não resisto. E eu estava resistindo 6 meses, e eu bebi ontem todas. Não, irmão, nós vamos orar. Então, essa era a prática. Da confissão. Nós vamos orar e dar essa condição, dar essa oportunidade da pessoa se arrepender sempre, né? Porque, assim, não é uma coisa... A vida pastoral, ela me ensinou muito isso. Por isso que é muito bom ser pastor, né? Porque quando a gente começa na vida pastoral, a gente quer mudar o mundo, como, né? Como médico, como advogado, né? Na sua área, né? Jornalista, né? Vou escrever e vou mudar o mundo. Aí você vê que o mundo, ô mundão velho, né? Não muda, né? Aí o que você faz? Você vai ter que ter uma resiliência para você, aí você vai entender que o seu trabalho é esse, é acolher, né? E aí você vai entendendo a teologia melhor, porque no princípio mesmo, eu como pastor nazareno, eu pregava e falava, agora todo mundo vai... Vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha, Deus vai fazer, né? E vai acontecer. Não era assim. Há reincidências, o ser humano é o ser humano. Aí mas aí você entende assim, não, a perfeição é um caminho. E nesse caminho, às vezes você cai, você levanta, você está se aperfeiçoando. Aí você vai adquirindo essa sabedoria de acolher, de ensinar, né? De mostrar essa tolerância de Deus, como Deus é longânimo. Aí você entende porque a Bíblia chama Deus de longânimo. Às vezes eu brinco, falo assim, eu não servia, eu não prestava para ser Deus, não. Porque eu resolvia logo isso. Deus fica com essa calma, esperando. É o que Deus está fazendo com a humanidade, se a gente for ver, né? Que é a misericórdia. Deus está esperando. Né? É a misericórdia, né? Dando oportunidades, né? Um dia maravilhoso como esse, aí as pessoas vão lá e jogam gases tóxicos na natureza, aí Deus manda de novo algo belo, e assim, né? Então, é uma questão também de consciência, que sair do pecado também é uma elaboração da consciência, é um processo. Certo? Mas... Agora, antes tinha essa reunião, né, no início. E hoje, por exemplo, na sua igreja, existe também uma reunião ou não? Não acontece durante o próprio culto? Durante o próprio culto, nós, nazarenos, temos essa prática. Lá também, no início, foi muito forte na época do avivamento, que... Quando os pregadores terminavam de pregar, eles convidavam para vir ao altar. Eles falavam assim, venham ao altar agora e coloque a sua vida nesse altar. E como eles estavam passando por um avivamento, eles sentiam uma experiência, já li livros, né? Inclusive eu estou para defender uma tese de doutorado sobre essa história, né? Eu estudei isso daí, e... Então, as pessoas iam naquele altar e ali depois eles diziam das suas experiências. Olha, quando eu fui ao altar, eu me ajoelhei uma pessoa, levantei outra. Foi daí que nasceu essa tradição na Igreja Nazarena. Então, apesar de hoje em dia, como a gente não está passando por um avivamento, o ser humano mudou muito, o mundo mudou muito, né? Do século XIX para cá, evidentemente. Então, mas ainda persiste essa tradição. Eu acabo de pregar, eu faço um convite à oração coletivamente, e cada um nos seus problemas. Eu não vou lhe perguntar por que você orou. Eu preguei, como eu disse, eu orei e estou crendo que Deus está fazendo um trabalho ali para todo mundo. E chama todos que quiserem fazer aquela oração. E aí é interessante que, muitas vezes,
tempos depois, alguém disse, naquele dia, às vezes você nem lembra mais, eu estava assim, Deus fez, né? Aconteceu. Isso também vai mostrando para a gente que realmente não é só uma questão de fé, mas Deus realmente está fazendo ali, né? Então, essa é a prática de convidar e deixar Deus fazer, deixar essa liberdade. Esse é um trabalho de Deus, não é de ninguém. Agora, pastor, eu tenho uma curiosidade que eu não quero criar uma polêmica, mas que eu quero entender. Quando, às vezes, eu já assisti cultos com o senhor, já participei, já vi outras igrejas evangélicas, quando, por exemplo, o senhor está pregando, ou quando começa uma oração, as pessoas que estão participando, eles falam, amém, eles vão falando alto. Eu, particularmente, penso assim, nossa, eu não consigo ouvir o que o pastor quer falar, porque tem muita gente que fala ao mesmo tempo. Eu queria entender essa maneira de orar, sabe? Porque às vezes eu fico assim pensando, nossa, mas será que ele não está prestando atenção no que o pastor está falando? Ou é o contrário, ele presta tanto atenção que ele está falando alto e desejando que aquilo também aconteça. O que exatamente é? Porque às vezes todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Essas igrejas que falam ao mesmo tempo, que dão amém, são as igrejas mais da tradição pentecostal. Certo. As igrejas da tradição mais reformadas, que vem do século XVI, XVII, é mais íntimo. Então, você não ouve nem a oração. Aliás, não é nem para orar, nem é para orar, porque era uma coisa desses puritanos, era uma coisa íntima. Era você e Deus, a iluminação interior. Os pentecostais, a tradição pentecostal, que tem essa experiência no culto. Eu estou ouvindo a palavra e Deus está se manifestando em mim, então eu não aguento. Eu dou um amém, eu dou um glória a Deus, né? É por isso essas manifestações. Mas porque, nesses casos, assim como... Essas são formas, né? Mas nesse caso específico que você perguntou, é porque eles estão, sim, tendo um retorno. Eles estão ali, alguma coisa está acontecendo nesse relacionamento, porque essas igrejas, elas não só permitem, como incentivam que haja esse relacionamento, né? É quase que se você não entrar ali no sentir Deus, o culto não foi bom. Você tem que sentir a presença de Deus, como se diz. E ao ouvir a palavra, você está sentindo a presença de Deus, você glorifica, você fala, expressa alguma coisa. Mas isso é por causa da tradição pentecostal na igreja evangélica. Então, pastor, vamos aproveitar aqui a sua presença, o senhor é um historiador, vamos explicar bem. A igreja evangélica, ela tem igrejas tradicionais, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. O senhor poderia mostrar, nos dizer agora, qual que é a diferença dessas igrejas? As igrejas, como você citou, tradicionais, elas são chamadas de históricas, que foram igrejas que surgiram ali após a Reforma Protestante. A Igreja Luterana, a Igreja Reformada com Calvino, que deu origem à Igreja Presbiteriana na Escócia, né? Os batistas na Inglaterra, os metodistas, os congregacionais também na Inglaterra, Alemanha, Holanda, os Países Baixos, esses depois indo para os Estados Unidos. São essas igrejas que deram continuidade aos princípios da Reforma, aquilo que Lutero e Calvino sistematizaram e validaram para a fé cristã protestante. Então, são essas histórias, essas igrejas desse ramo. E já no século XIX, a Igreja do Nazareno foi um caso, né, que houveram esses avivamentos de santidade. Então, surge nas igrejas históricas, algo novo que é a experiência.
Agora, eu não vou só ao culto para ouvir, ter uma didática de vida, uma ética protestante, um comportamento, e me disciplinar nesses ensinos da Bíblia, daquela teologia, mas agora eu tenho uma experiência com Deus, como eu disse, esse negócio de ir ao altar, eu estou aqui, mal hoje eu vou orar e falar com meu Deus, né? Uma coisa assim muito... Isso vai desembocar no século XIX, no século XX, com um acontecimento histórico, que é o surgimento da igreja pentecostal. Essa igreja pentecostal, a característica dela era tudo isso e também a falar em línguas estranhas, certo? Então, essas pessoas, elas diziam assim, quando você se converte, você precisa receber o Espírito Santo. E o sinal de que você recebeu o Espírito Santo é você falar glossolalia, né? Glossolalia, é você falar em línguas estranhas. Então, assim, essas igrejas foram fundamentadas nessa prática. E uma rígido viver na santidade. Depois que você recebe o Espírito Santo, você tem que rigidamente viver nesse mundo, se afastando de tudo que a festa, não vou à praia, não jogar no Brasil, né? E o Brasil foi o berço do maior avivamento pentecostal, lá em 1910, aqui no Brasil. E quais são essas igrejas? Só para a gente saber alguns nomes. Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de Deus. São as principais, elas são brasileiríssimas. Não vieram de fora, surgiram aqui no Brasil, né? Uma no Pará e outra aqui no Brás, em São Paulo. Então, o Brasil é talvez o maior país pentecostal do mundo. E, por isso, influenciou todo o movimento evangélico. Daí, na década de 50, chegaram outros movimentos vindo dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Essa Igreja do Evangelho Quadrangular, ela trouxe uma novidade. Além dela ser pentecostal, ali também se pregava e se ensinava sobre a cura divina. Sabe? Você ia para a igreja, então foi assim, foi uma espécie de foi um avivamento também, que as pessoas iam e tinha essa oração pela cura das pessoas. Mas ainda era a igreja pentecostal. As igrejas neopentecostais, elas vão surgir no Brasil a partir do final dos anos 60 e 70 em diante. Por que neopentecostal? Porque elas se afastam das igrejas históricas, nesse sentido rígido do puritanismo, do pietismo, da reforma, dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, elas vão se afastar do pentecostalismo clássico, não é só falar em línguas. Agora você tem uma teologia também para nortear a sua vida, que é a teologia da prosperidade. Ou seja, quando você aceita Jesus, você vai ter bênçãos de Deus, você vai ter benefícios de Deus para a sua vida. Se você era pobre, você pode almejar ficar rica. É aquela história que eles dizem, em nome de Jesus, esse carro será meu. Isso. É isso. Né? Você agora pode reivindicar, porque os protestantes clássicos, os pentecostais, eles viam na pobreza, às vezes, uma condição de Deus, né? Assim, quase como um karma. Né? Então, é a vontade de Deus, e eu vou viver bem, eu vivo bem sendo pobre, eu vivo com felicidade, eu vivo com alegria, eu vivo com paz. Isso é muito perto do cristianismo da Igreja Católica. Né? Isso, porque está afiliado à história, né? A tradição cristã. Né? E o neopentecostal, ele vem com a teologia da prosperidade, dizendo, Deus te quer próspero, Deus quer que você tenha dinheiro, que você usufrua desse dinheiro. É isso. Exatamente. E que um sinal, aí tem assim, um dos sinais, doença é um sinal de que você não tem a bênção de Deus. Pobreza é um sinal que você não tem a bênção de Deus. Está doente, está sentindo alguma coisa psicicamente, está infeliz, está com depressão, então é uma opressão maligna. Então aí entra também outro componente que é a chamada batalha espiritual, que tudo isso é causado pelo diabo, que traz isso para você porque você
não quer, não, né, não é mais o pecado, você tomou essa decisão de viver nessas coisas e acarretou essas maldições para a sua vida. Então, e daí agora tem aqueles cultos de sexta-feira, né, que é para tirar o demônio, eles chamam de exorcizar o demônio, é isso? Seria a raiz de todos os males. E aí você aceita Jesus e você vai prosperar. Você agora tem a bênção de Deus. Então, neopentecostal, em síntese, é isso. Não é mais seguir a reforma rigidamente, não é mais essa vida interior com Deus somente, não é mais falar em línguas, não é viver em santidade, mas é viver uma vida próspera no mundo. Então, assim, como o Brasil é um país muito, como fala assim, como eu disse, um berço pentecostal, deu uma base para o crescimento dessas igrejas, que são as igrejas que mais crescem. São independentes, né? Elas não estão vinculadas, assim, igual eu falei, a igreja do Nazareno, a Batista, o que seja, está vinculada a uma história, está vinculada a uma sede mundial, global, que mantém esses princípios, esses valores, né? Vai adaptando com o tempo, mas aqueles valores cristãos, não há essa necessidade, é muito livre, né? Muita liberdade, que também é uma herança do protestantismo, né? Mas acabou dando lugar a esse Porque filho aí. Ela fica tão liberal, com tanta liberdade, que às vezes tem-se a impressão assim, eu não concordo com o que esse pastor está falando, eu vou abrir outra igreja. Isso. Ele vai e abre outra igreja, coloca outro nome, e as pessoas ficam confusas às vezes, né? Eu imagino, né? Até teve aqui uma entrevista com o professor Del Delambre, que estava contando que é difícil um pouco para as pessoas estrangeiras entenderem um pouco o Brasil. Então, veio uma pessoa, não me lembro agora de onde, e começou a fazer um estudo com os evangélicos. Aí ele se encantou com alguma cidade do norte do Brasil, e ele resolveu ir para lá, e ele falou, quando eu voltar, eu termino. Aí o Delambre disse para ele, olha, acho bom você terminar antes. Ele, não, aí ele foi lá e ficou 6 meses. Quando ele voltou, quem ele estava estudando na igreja neopentecostal, ele descobriu que não estava mais naquela igreja, tinha ido para outra. Aí o Delambre disse, é o Brasil. As pessoas mudam, alteram, e isso acontece também com facilidade, não é? Às vezes, porque assim, a doutrina, ela é aquela, mas o que às vezes eu não sei, eu te digo isso leiga completamente nisso, mas me parece assim, eu não concordo com o que o pastor está falando, embora eu creia em Jesus Cristo, em Deus, no Divino Espírito Santo, entendo a graça, mas já que eu não concordo com esse comportamento, com essa regra, eu vou para outra igreja. Eu tenho essa impressão. Isso é um conceito muito errado da minha parte? Não é, e eu vou tentar explicar na minha maneira de ver por quê. Eu até estava refletindo, né, para vir aqui ao seu programa, sobre isso, né? Assim, uma das coisas boas de se estar numa igreja organizada. Eu até em certos momentos, 28 anos de pastorado, né, eu abri uma igreja numa cidade que ninguém conhecia a igreja do Nazareno. Então, até complicado isso, porque você fala assim, poxa, eu sou da igreja do Nazareno, como é que é? Essa igreja é igual àquela ali? Né, porque para o povo é tudo uma coisa só. Uhum. Então, às vezes, eu tinha que gastar um tempo explicando, não, nós somos assim, não sei o quê, não sei o quê. E eu percebi o benefício disso, de você fazer parte de algo que é organizado, que é algo assim porque todo ser humano está sujeito a isso. O único ser humano perfeito foi Jesus Cristo, humanamente falando, o único ser humano perfeito foi Jesus. E a Bíblia é clara lá em Filipenses, quando diz que nós todos, e aquela carta foi dirigida a pastores, às igrejas da época e a de todos os tempos,
que nós deveríamos ter em nós o sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, se humilhou, se tornando como servo, sendo humilde até a morte e morte de cruz. Né? Então, esse deve ser o sentimento. Por quê? Porque todo ser humano tem essa coisa de querer o poder. Né? Você tem um poder, é um negócio que mexe muito com qualquer pessoa. Eu posso tenho que me cuidar a vida toda. Então, é bom eu estar num lugar que eu sei que tem regras. Eu não posso extrapolar nem no ritual, né? Nem a fala. Não é que é uma censura. A prestação de contas financeiras, isso aqui não é meu. O que a comunidade ofertou, doou, ela precisa saber. Tudo isso eu vejo como vantagens e benefícios. Quer dizer, se não tem um bispo que vem de fora, entra aqui pela porta e fala assim, aí, Ramon, pastor Ramon, me mostra tudo aí. Há uma base de confiança, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou vinculado a algo que não é só aqui. Certo. Que eu não posso pegar essa igreja aqui e dar a minha cara para ela, né? Essa é a igreja do Ramon. Não, ela é a igreja do Nazareno. Tem o estatuto. O nosso estatuto está harmonizado com o Código Civil brasileiro. Né? Isso é legal também. Eu fico até feliz com isso. Sinceramente, falo assim, poxa, vai no cartório lá, né, o nosso estatuto, quase nada, quase assim, citação de manual da igreja que o cartório diz, não precisa, mas está dentro do Código Civil brasileiro, né? Isso é bom. Agora, você está num lugar sozinho, é você e Deus. Você está sujeito a tentações, você tem poder, você fala as coisas, e, infelizmente, nós vivemos num país onde eu falo isso aqui na igreja, eu falo para a igreja, irmãos, o que eu ensino, eu prego aqui, vocês têm o direito e o dever de procurar na Bíblia, porque se eu estiver falando alguma coisa que não estiver na Bíblia, vocês podem me chamar e dizer, mas isso aqui não está certo o que o senhor falou. Porque eu também procuro principalmente, isso é um princípio da reforma, só a Bíblia. Foi revolucionário para a época. Você corre o risco mesmo, né? A vaidade, por exemplo, é o pecado preferido do demônio, né? Então, você diz, não, eu falo com Deus, a pessoa, o pastor, a figura, né, do pastor, da pastora, do bispo, ele vai ele vai somando, se ele realmente não se segura, não segura a sua onda da vaidade, ele fica como se uma pessoa que falasse com Deus todo dia, né? Como se ele ouvisse exatamente o que Deus quer. Esse é o perigo. E foi isso que a reforma tentou corrigir, porque tinha havido um distanciamento lá no princípio, era assim. Lá nos primeiros 5, 6 séculos era assim. Depois a humanidade foi colocando mais coisas. Aí a reforma disse o quê? Só a Bíblia, só a Bíblia, só a fé, só a Bíblia, só a graça, só Jesus Cristo, a glória é só para Deus. 5 somentes. Aí, essas igrejas todas que nós já citamos aqui hoje saíram disso. Quando eu falei assim, se desvia desses princípios, é isso. Porque é como você disse, de repente eu falo assim, irmãos, Deus falou comigo hoje que nós precisamos vender tudo que a gente tem e trazer para essa igreja. A congregação tem o direito e o dever de olhar na Bíblia e falar assim, mas pastor, como assim? Deus falou que o Senhor fala com a gente também, e fala com a gente através da Bíblia, né? E aqui a palavra não está dizendo isso. Mas essas igrejas, onde se dá essa liberdade total, onde não existe esse teto para a pessoa bater com a cabeça, dizer, meu filho, menos, né? Assim, não, aqui tem um corpo, você tem aquela cerca. Eu digo, nós, seres humanos, precisamos de cerca, sim. Né?
As igrejas neopentecostais, elas também têm um papel extremamente importante, não que as outras evangélicas não tenham, mas elas incluíram muitas pessoas que estavam excluídas, né? Pessoas que não tinham praticamente aonde ir, e a igreja neopentecostal, além, claro, do objetivo maior, que é a religiosidade, ela também se tornou um espaço social, onde as pessoas que não têm outra alternativa acabaram indo para a igreja neopentecostal e lá elas encontraram com os irmãos, encontraram com os semelhantes, muitos se ajudam, quem está desempregado arruma emprego, quem vende uma coisa vende para o outro, e elas passaram a se ajudar. Então, ela também tem esse papel importante de inclusão, principalmente na periferia brasileira, né? Onde eu acho que, de fato, essas igrejas cresceram. Por outro lado, hoje, nessa polarização enorme que o Brasil vive, você tem também um certo preconceito contra os evangélicos em geral. Porque daí, por conta de alguns pastores, de alguns bispos que confundem um pouco a religião com a política, os evangélicos acabaram tendo assim um sinal de que são todas pessoas da extrema direita, que elas concordam, o que o pastor fala está falado, ninguém mais discute, e elas caminham como se elas não raciocinassem. Procede esse meu pensamento sobre isso? Super procede. Eu vou até dizer uma coisa para você, sabe, assim, que eu me sinto aqui conversando. Estou tão à vontade que eu me sinto conversando. Que bom. Aqui. Mas quando você me fez o convite e falou esse argumento aí, foi o que me ganhou. Não que eu não viesse. Se claro. Você tivesse falado só um convite, eu viria, né? Conheci você e tal, amizade pela nossa amiga lá. Mas, assim, foi aí que você me ganhou, porque é exatamente isso. Eu vejo, assim, essa necessidade de se falar isso no campo até científico, das ciências sociais, das ciências humanas, né? No campo histórico, porque os evangélicos estão aqui no Brasil há mais de 150 anos. Santa Bárbara do Oeste mesmo foi o berço batista. Aqui teve o primeiro culto batista, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na colônia dos norte-americanos, né? E 150 anos, e sempre assim, e sempre sendo você é uma pessoa estudiosa, e os seus ouvintes, muitos aqui, e eu, como alguma vez na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, quando estudamos história, ouvimos a história desse povo? Nunca, né? Não. Eu, pelo menos, não. Não consta no currículo escolar nacional quem são, né? E eu vejo isso uma injustiça. E por conta dessa injustiça, e por conta, inclusive, de determinado ponto da história, o Brasil era considerado o país de uma única religião, se criaram vários preconceitos. Por exemplo, quando eu me converti, o preconceito era o seguinte: quem é crente, tinha até um apelido, chamava Bíblia, os Bíblias. Isso é Bíblia? Era aquela gozação, Rio de Janeiro, goza, a família goza, todo mundo. E eu me lembro que eu estava... porque era considerado uma espécie, assim, como se fosse hoje um analfabeto, um burro, um ignorante. Como que você vai seguir uma coisa uma religião dessa, antiga, uma religião de Deus, que prova que Deus existe, a Bíblia não prova nada. Aí eu fui fazer faculdade de História, eu me lembro que, graças a Deus, com o tempo eu fui sendo aceito, porque também, né, ele convivendo com meus amigos ali na sala de aula, mas eu lembro que um colega uma vez falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: por quê? Porque você, evangélico, estudando história, você está no lugar errado, sabe? Eu engoli em seco ali, porque ele também era militar, me deu vontade, diz que a gente não é perfeito, né? Diz assim: o que você, militar nos anos 80, está fazendo aqui, estudando história? Deu vontade de falar, sabe? Mas acreditando que a revolução, acreditando que não teve golpe, chamando de revolução.
Entendeu? Então, seria combater um preconceito com o outro. Hoje, o preconceito são outros, as formas, mas existem. Até mesmo isso que você falou, o pessoal é tudo tapado, que vota no fulano de tal, ou vota no Beltrano de tal, é gado, é isso, é aquilo. E não é. Se você pensa, o meu mestrado foi uma pesquisa lá na Unicamp sobre uma igreja batista em Nilópolis, nos anos 30. Eu morava ali, e aquilo foi uma surpresa quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu resolvi pesquisar o protestantismo ali naquela região, porque sempre teve igreja em 1906, 1920 e tal, 1930 e tal. Eu morador ali, mas nem ligava, eu estava na minha igreja, né? Quando eu fui fazer a pós, eu falei, peraí, isso é um campo de pesquisa. Foi aí que eu fui me aprofundar. Né? Esse pessoal já tinha jornal, esse pessoal tinha mestrado. Tem um cidadão, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem uma faculdade com o nome dele, chamado Faculdades Souza Marques, no subúrbio. Souza Marques foi professor, foi pastor batista, foi grão-mestre da maçonaria, tinha, acho que, mestrado em teologia, e fundou essa escola, que depois deu origem às faculdades que estão lá até hoje. Essa faculdade Souza Marques. Negro. Então, você vê, assim, e nas ciências sociais prevalecia, ou prevalece, agora entrar nessa discussão, mas essa noção, assim, né, da religião ligada à raça. Não, a religião protestante é dos norte-americanos brancos que vieram para cá e trouxeram essa religião branca, intolerante, rarararará. Não, peraí, nos anos 20 tem um negro numa igreja autônoma batista, independente, ele não está subordinado né? Só tem uma convenção para ligar às igrejas, e ele foi um educador, maçom, e aí eu fiz a pesquisa sobre uma igreja em Nilópolis, a primeira de Nilópolis, onde o pastor também era maçom, fundador de loja maçônica, envolvido com a sociedade, pastor e tal, fundador dessa igreja, um dos fundadores, né? Porque na batismo não tem o fundador, um dos fundadores. Aí eu me senti agraciado de poder, inclusive está para sair em livro agora, está na editora, essa história, porque eu vejo assim, uma contribuição exatamente para minar esses preconceitos. Que essas pessoas... Martin Luther King também era um negro pastor. Mas lá, né, assim, como um país é um país de tradição protestante, seria meio que natural, né, normal, um pastor ser negro e protestante. Tanto que o pai dele já era pastor, ele era, acho que o avô também e tal. Mas aqui no Brasil, não. Então todos esses obstáculos para você que é adepto da fé sobreviver. Porque as crianças são assediadas, os adolescentes, o tempo inteiro, né? E agora a moda é essa, mas é como você falou, se não havendo a honestidade, muitas vezes, no campo mesmo geral, não precisa nem ser das ciências humanas ou sociais, o que seja, mas o que você falou, se você for a um presídio num domingo, fora as mães, e talvez uma esposa que esteja visitando, ou se for um presídio masculino ou feminino, quem estará lá são esses neopentecostais. Estarão lá com uma Bíblia, com uma cesta básica, com um alimento. Tem uma pastora na nossa igreja no Rio de Janeiro, ela faz esse trabalho há mais de 40 anos. Ela já tem igreja que ela fundou dentro de presídios, sabe? Sim, pessoa... E a vida dela é essa, ela é pastora também, é até amiga minha, ela arrecada alimentos, arrecada roupa, não sei o que, para as crianças daqueles presidiários, das presidiárias, assiste, sabe? Isso ninguém não sai em mídia, isso ninguém fala, isso é como se, quando aparece uma novela com a imagem do evangélico, é sempre meio aquele personagem antipático, não sei o quê, né? Não é verdade isso, entendeu? Nós temos em todos os segmentos sociais. Você vai aos hospitais públicos, quem está lá visitando que não é parente, não é ninguém levar uma palavra de conforto, nos cemitérios, nesses lugares aí que você citou, sabe?
a princípio, eram os pentecostais. Os pentecostais, a Assembleia de Deus, por exemplo, era igual Coca-Cola. Onde você ia, lá no interior, lá longe, teria Coca-Cola e uma igrejinha, Assembleia de Deus. Hoje são os neopentecostais. Porque estão tirando o dinheiro do povo. Esses lugares não tem dinheiro, sertão brasileiro. Para ir lá, você tem que doar, você tem que abrir poço, você tem que abrir trabalhos, você tem, né, uma série de coisas. O povo não tem dinheiro. Agora que tem como fala, Bolsa Família nos últimos anos, mas nem isso havia. Naquelas secas era fome, falta d'água, e ficavam na mão daqueles políticos que às vezes mandavam carro-pipa em troca de voto, não sei o quê, aquela eterna prisão, e esse povo chegou lá. Então, eu concordo com você, que isso se tornou um desfavor para o povo brasileiro, porque faz parte da religiosidade do povo brasileiro e, por isso, também devia ser respeitado, né? Até porque é uma religião que você não entra à força, não é uma religião que põe uma arma e fala, você tem que ir para lá. Como eu disse, meu filho, ele tem eu oro por ele, minha filha, mas nós prezamos por essa liberdade. Então, se no 1910, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, lá no Alto Sertão brasileiro, um índio, uma negra, um negro, ele tomou essa decisão de ir para a igreja. Ele ouviu e tomou a decisão. E se formou, aprendeu a ler, tem esse aspecto social. Muitas vezes, ao longo da história, o único canal de alfabetização que essas pessoas tinham era nas escolas dominical, era nesses encontros, né? Onde a palavra... Na verdade, os evangélicos, e principalmente eu penso que os neopentecostais, na atualidade, hoje, eles, na verdade, ocupam também uma parte que o Estado não ocupou. Nas comunidades, a Igreja do Nazareno, lá no Rio de Janeiro, está em várias comunidades. Uma vez nós fomos até com um ônibus daqui, eu falei, vou levar vocês para conhecer a realidade lá, né? Fomos para a Baixada Fluminense, aí subimos o Morro Dona Marta, que estava pacificado, sabe? Lá no topo, lá no meio, tem a Igreja do Nazareno, sabe? Ali, daqueles irmãos, aquelas irmãs, assistindo eles, né? O pastor que estava lá na época era até meu amigo de juventude, contou algumas coisas, o que é o sofrimento que as pessoas passam ali. Então, a igreja chega a esses lugares onde o Estado não vai, né? Entre os ribeirinhos, todos os lugares, porque é o chamado. Deus chama exatamente. Mesmo a gente pode ter nossos erros teológicos, nossas falhas, às vezes, de poderes humanos, da vaidade humana que você citou, mas nessa hora o chamado fala mais alto. Eu acho que todo evangélico, quando vê alguém sofrendo, ele pode estar na fila do ônibus, ele, moça, dá licença, fala para a senhora que Jesus te ama, né? E alguma coisa ele vai fazer, ele não resiste, é o cumprimento do chamado de Deus. Que é a oração, também, né? Nessa hora ele vai e ora, eles fazem também a imposição das mãos, né? Pegam, é o conforto que naquele momento ele pode oferecer. É isso. Quando eu me converti, jovem ali, eu digo assim, o que eu aprendi, muita coisa que eu faço hoje, eu aprendi lá nessa igreja quadrangular, com aqueles jovens, era tudo gente muito simples, como eu também era, mas eu já estava entrando na faculdade ali, eu era ali até destacado entre eles, né, nesse sentido, mas eu fiquei aprendendo com eles. Então, sábado, nós íamos para uma favela que tinha, trabalhar com as crianças, sabe? Foi ali o primeiro lugar que eu pude abrir uma Bíblia e pregar ali. Pegávamos um trem do subúrbio e íamos para os hospitais, vamos falar assim, orando de cama em cama, leito em leito, né? Assim, eu me lembro de orar por uma pessoa que estava presa assim, com a algema, o policial assim, podemos orar, você aceita a oração? Eu aceito. Aí íamos, orávamos.
sabe, assim, sem acepção, se era preso, se era isso, se era aquilo. Sem julgamento, né? Sem julgamento, entendeu? Então, ali eu aprendi a ser um seguidor de Jesus, né? Que, graças a Deus, foi uma excelente influência que eu tive também naquela igreja. Se não tinha aquilo que eu disse no início, a parte mais acadêmica, mas me deu isso daí, porque foi assim que eu fui alcançado. Eu estava lá naquele fundo do poço, e aqueles jovens, um deles ouviu falar pela minha mãe, estava comprando numa mercearia alguma coisa para casa e estava se lamentando como eu estava, e alguém ouviu, um jovem ouviu ali e se identificou como evangélico e pediu para fazer uma visita, e levou um grupo. Foi assim que eu fui alcançado, entendeu? Aí eles te brindaram e falaram, você vai para a igreja, você foi. Eles me levavam, eu, né, ainda sendo ateu, naquela condição toda que eu lhe disse, você entende? Então, como que alguém vai se importar com o seu inimigo? Né? Porque naquela condição eu estava contra eles, né, como ateu, tal. Achei estranho, assim. Nem respondi o que eles falavam assim no princípio, né? Acho que eles me achavam até meio... Mas... Agora, pastor, a Igreja do Nazareno, ela recebe esse nome porque é Jesus de Nazaré, e por isso ela chama Nazareno? Ela recebe esse nome, isso é muito legal também, porque, como eu disse, foram algumas, né, tinha algumas igrejas que tinham essa mesma característica da busca pela espiritual, né, da perfeição, e foi fundada a primeira igreja assim na Califórnia por um ex-pastor metodista que, depois de 37 anos, ele, depois que passou por essas associações de santidade, não sei o quê, ele se uniu com um médico e fundaram, então, essa igreja do Nazareno lá na Califórnia. E o médico que ficou incumbido de dar o nome, porque, a princípio, era Missão Peniel. Missão Peniel. Era um barracão de madeira, tabernáculo, Peniel, tal, Missão Peniel. E ali se assistia muitos pobres, né? Era muita pegada desse médico, chamado Whitney. Daí ele voltou e disse assim, olha, o nome que Deus me inspirou para ser uma igreja, que até então não era igreja, era essa missão, seria Igreja do Nazareno, porque Nazareno é o nome mais humilde que Jesus teve. E quando essa igreja vai sempre remeter às aldeias mais distantes da terra, onde moram aquelas pessoas desconhecidas, excluídas, né? Não é Jesus o soberano, Jesus o todo-poderoso, Jesus o leão poderoso, entendeu? Ele vislumbrou no nome Nazareno essa junção com a humildade de Jesus e remetendo às pessoas que a missão servisse para sempre a todos os humildes da terra. Mas Jesus foi chamado de Nazareno de uma maneira, inclusive, pejorativa também. Nazaré, porque era uma vila sem gente rica, sem gente de periferia na época. Nazaré pode vir alguma coisa, é um nazareno, mas quando falavam que ele era nazareno na época dele, é porque estavam desmerecendo ele. Certo. Pastor, nossa conversa está uma delícia, né? Mas a gente precisa aqui encerrar. Eu queria saber se o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Olha, eu realmente, eu também estou muito contente, me senti muito à vontade aqui. Eu já fiz outras com amigos, mas hoje eu estou conversando mesmo, né, com você. Eu agradeço muito, espero que tenha ajudado você nesse papel muito bom que você está fazendo, de esclarecer as pessoas para que esses preconceitos que se tem, né, nossos preconceitos, outro fala assim, como é que é? Preconceito estrutural, né, que o brasileiro tem, nós temos mesmo, e você está fazendo esse trabalho excepcional para clarear as pessoas, ver o que é o Brasil, o que é a fé das pessoas, a religiosidade das pessoas, não só nazarenos, evangélicos, católicos, eu sei que outras religiões têm vindo aqui, então você tem feito esse trabalho, e eu me senti muito bem honrado por ter sido convidado por você,
E o que eu quero dizer é isso, vá em frente, muito bom, o Brasil precisa de vozes assim, realmente, nesse meio, que não fica replicando conceitos, mas que está buscando novos para que a gente cresça nesse país. O Brasil precisa de crescimento hoje, luz, crescimento, verdadeiro iluminismo, verdadeira luz de Deus é essa daí. O conhecimento também, né? Porque o conhecimento, ele é libertador. Quando você não sabe direito, vai lá e pergunta, né? Tenta entender o que acontece, né? Não acredita só no que te falam, né? Vai pesquisar, né? E eu gostaria muito que o senhor também deixasse aqui uma mensagem final. A mensagem final é que Deus realmente existe, Deus, ele é amor, ele ama todas as pessoas, ele está presente nesse mundo através do Espírito Santo e que nós podemos alcançar a ele através de Jesus Cristo e ter uma vida nova. Eu não estou fazendo aqui proselitismo, não, tá? A mensagem é essa é o Evangelho que muda, que transforma, que nos dá um novo sentido para a nossa vida. Então, simplesmente é isso que eu queria dizer e, mais uma vez, agradecido. Sucesso aí para você, que Deus abençoe. Né? Muito obrigada. Eu agradeço a sua participação e também agradeço a você que está aqui nos ouvindo, ou pelo Spotify, ou nos acompanhando aqui pelo YouTube. Se você gosta dessa conversa, se você considera que esse nosso conteúdo é relevante, eu te faço aquele convite. Se inscreva aqui no canal Angeline, compartilhe o vídeo e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, pastor. O senhor foi extremamente gentil, delicado. Como é bom a gente conversar com quem estuda, né? Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Obrigado a você e o seu programa. Sucesso. Obrigada. Deus abençoe.